nos envolve a todos. Fechemos os nossos olhos tranquilos, confiantes em Deus, e agradeçamos mais essa oportunidade de nos reunirmos como uma grande família que somos, a família universal, porque somos filhos do mesmo Pai. E dessa forma, nós, sintonizados com o Mestre Jesus, o amigo incomparável que jamais nos abandona, nós dizemos: sê conosco, Senhor, neste momento, para que possamos aprender um pouco mais a respeito da Tua mensagem, da Tua sustentação, do Teu amor sobre todos nós, que jamais nos falta o carinho, o afeto, o desvelo que tens para com todos nós. Te agradecemos por isso e damos início ao nosso encontro de hoje. E assim seja. Muito bem. No nosso último encontro, na live anterior que nós fizemos, nos comentários, algumas pessoas sugeriram que nós abordássemos a respeito da oração do Pai Nosso e qual a sua ligação com o Logos ou com o sentido existencial. Como já dissemos anteriormente, a palavra Logos quer dizer sentido, ou também pode significar espírito. E como vamos fazer um breve estudo da oração dominical, ou oração do Pai Nosso, à luz da logoterapia ou psicologia focada no espiritual humano, é importante que nós apresentemos alguns conceitos iniciais a fim de que entendamos qual a relação possível entre a logoterapia e a religiosidade contida no ser humano. Um aspecto primordial que nós devemos entender é que somente ao ser humano foi dada a possibilidade de identificar em si mesmo uma instância totalmente especial. Uma instância que a logoterapia identificou como dimensão do espírito. A dimensão do espírito é uma área presente somente no ser humano. Nenhum outro ser possui essa dimensão, nenhum outro ser vivo possui essa dimensão. A dimensão espiritual, ela é inerente ao ser humano. Por quê? Porque nesta dimensão está a capacidade unicamente humana de identificar o sentido específico da existência. Somente a criatura humana é capaz de perguntar pelo seu sentido existencial. Nenhum outro ser é capaz de questionar a vida desta forma. Qual é o sentido da minha existência? A que eu estou sendo chamado neste mundo? Qual a minha relação com as finalidades superiores da vida? Essa pergunta, só quem pode fazer é o ser humano. Ninguém aqui cogitaria de imaginar que um orangotango, um hipopótamo, uma girafa, um chimpanzé pudesse questionar a respeito do sentido específico da sua vida. Somente o ser humano. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, identificou essa camada em todos nós, seres humanos, afirmando que é inerente ao ser humano dois aspectos fundamentais. Um, a espiritualidade,
que é imanente, inerente a ele. A espiritualidade é algo que o toca no profundo do ser, interiormente. Desde a fase dos homens mais remotos presentes na face da terra, já se identificava algum nível de espiritualidade presente. Esses homens pré-históricos, como conhecemos, aqueles homens que moravam em cavernas, já entendiam de alguma forma, embora de uma maneira muito pueril, muito simplória, já entendiam de alguma maneira a presença de uma divindade, isto é, de um supra-sentido, como afirmou Viktor Frankl, o sentido supremo da existência ou o sentido último da existência, que nós denominamos, do ponto de vista religioso, Deus. Essas criaturas, bem animalizadas ainda, já identificavam essa divindade e a sua conexão através de símbolos muito primitivos, a chuva, o sol, a lua e o fogo e outros, e já enterravam os seus mortos. Existem documentações claras de que essas criaturas já promoviam algum nível de culto religioso em relação aos seus mortos. Então sempre houve uma conexão da criatura com o seu Criador, do indivíduo com o seu suprasentido, com o sentido último ou superlativo da existência. A partir daí, estivemos aprimorando esse nível de contato e hoje nós, seres humanos, elegendo características fundamentais da consciência moral, que somente nós temos, essa consciência moral, essa consciência de eleger o bem ou o mal, ela é inerente também ao ser humano e está em total contiguidade com a dimensão espiritual, uma vez que a dimensão espiritual está ligada à consciência como um todo, que contém os desígnios divinos em si. Esse nosso contato com a espiritualidade e com a religiosidade se desenvolveu de tal forma que a consciência moral hoje presente no ser humano é capaz de promover nele lampejos importantes já de responsabilidade, de liberdade para algo, de fraternidade, cooperação, solidariedade, elementos que nós conhecemos como virtudes do ponto de vista espiritual ou até mesmo religioso. Com base na logoterapia, nós chamamos esses elementos de valores. E diz Viktor Frankl que a criatura humana está no mundo para concretizar valores. E isso pode, inclusive, exigir dela muito suor, sacrifício. Algo que nos diz, logo na sequência, de que nós não estamos aqui para nos divertir, nós não estamos aqui para curtir a vida, nós não estamos aqui simplesmente para viver. Nós estamos aqui utilizando a vida como uma ocasião essencial, fundamental para promover conteúdos de valor. Esses conteúdos de valor implicam na seguinte pergunta de natureza espiritual: o que eu serei agindo da forma como estou agindo? O que eu serei caso concretize desta ou daquela maneira? Esse questionamento, ele é fundamental para que a nossa vida tenha um elevado significado.
Caso contrário, sobreviveremos. Passaremos pela vida olhando para o conteúdo nos nossos escritos, nos nossos relatos quanto àquilo que fizemos, completamente em branco. E é isso que produz o fenômeno da patologia emocional ou patologia psíquica. É quando o complexo de culpa se instala em função da nossa desconexão, da nossa separação e, por que não dizer até, da nossa rebeldia em relação a realizar o sentido da nossa existência. Jesus, o psicoterapeuta excelente da humanidade, incomparável em relação a qualquer outro que já surgiu nesse mundo, apresentou a forma singular de conexão com Deus, ou de conexão com o suprassentido, com o sentido superlativo da vida, mostrando logo de antemão, e aí está a grande beleza do fenômeno da oração, ele nos apresenta o Criador como Pai. E isso é excepcional. Deus se transforma no Pai superlativo, transformando a humanidade em criaturas irmãs que se devem devotar união, fraternidade, respeito, solidariedade, companheirismo, apoio mútuo. São valores ou virtudes inerentes ao ser humano. Isso nos mostra que quando nós não aplicamos essas virtudes ou esses valores no cotidiano da nossa existência, nós estamos abrindo mão totalmente da nossa especificidade humana. Porque observe que nós, como os animais, temos fome, temos sede, necessitamos perpetuar a espécie, temos o desenvolvimento sexual ativo, vivemos em grupo, porque sabemos que em grupo é mais fácil sobreviver, resistir a todas as adversidades. Tudo o que os animais no cotidiano fazem, conviver em grupo, promover a prole, manter a subsistência, defender-se do perigo, apoiar-se mutuamente para a preservação do grupo, tudo isso os animais fazem. O que é que eles não conseguem fazer? Uma única coisa nós conseguimos de adicional que eles não conseguem: amar. Amar não é um sentimento. Amar é uma atitude. O amor é um sentimento. Amar é uma atitude. É quando, do ponto de vista da reflexão logoterapêutica, tomamos posição sadia sobre a vida, preenchendo-a de conteúdos nobres. O nome disso é amar, numa linguagem mais metafórica. Quando nós amamos, nós tomamos o amor que é dado por Deus, que está contido gratuitamente no universo, dentro e fora de nós, e juntamos numa equação de soma com o sentido existencial. E aí, esse sentido existencial deve sim ser percebido por nós. Quando identificamos o amor que está em nós, que nos impulsiona, tomamos essa força que não é nossa, é dada pela vida, e
juntamos a percepção do sentido que está a um passo diante de nós, chamando-nos para a realização de valores, essa soma do amor com a identificação do sentido existencial chama-se amar. Então, todo o ato especificamente humano é amar. Significa amar. Quando nós agredimos, por exemplo, o nosso semelhante, quando nós ferimos o nosso próximo de alguma maneira, quando nós lesamos a natureza de alguma forma, nós estamos abdicando completamente daquilo que é especificamente humano. Nós estamos adotando um regime de comportamento animal, embrutecido, primitivo, nada relacionado ao contexto humano, que elege, portanto, a virtude ou o valor como o móvel da sua ação, ou o significado de realizar um grande sentido existencial. Então Jesus, percebendo que nós temos essa capacidade de transcendência, de sair de nós numa elevação profunda na direção daquele que é o Criador, o que representa a vida superlativa como um todo, propõe a oração como um fenômeno magnífico, cristalino, de diálogo com a essência que nos criou. E os discípulos, então, perguntam: Mestre, como devemos orar? De que forma, eles perguntaram, ansiosos por essa descoberta da religiosidade interior, da espiritualidade profunda que eles identificaram dentro de si no contato com Jesus. Ensina-nos a orar. Então Jesus propõe a oração excepcional, a oração excelente de toda a humanidade, que é a normatização saudável da conexão com o Criador, aquele que está dentro de nós e fora de nós, regendo tudo numa completa harmonia. Então ele propõe: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estás no céu. Essa primeira parte, esta primeira frase, ela é magnífica, porque Jesus transforma Deus em Pai. E transformando-o em Pai, coloca-o numa característica totalmente diferente daquela que até então ele era conhecido, particularmente naquela época, como se fosse um general, como se fosse o Deus dos exércitos, aquele que iria dizimar todas as outras criaturas, abrindo caminhos para o povo hebreu. O Deus que era punitivo, rude, cruel. Jesus inutiliza completamente esse nível de compreensão, dizendo que Deus é o Pai, aquele que está próximo, aquele que fornece segurança, aquele que compreende, aquele que ama, aquele que acolhe, aquele que protege. Portanto, jamais poderia ser um Deus punitivo, rude, hostil. Ele modifica isso completamente. E modificando esse componente do Criador, transformando-o em Pai, aponta
a sua geografia simbólica como o céu. O que significa, neste caso, o céu? Significa que Deus, a divindade universal que tudo criou, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a causa incausada, como queiramos. Este elemento universal que tudo rege, que está dentro e fora de nós, é completamente livre de vicissitudes, de imperfeições, naturalmente, porque é perfeito. Está presente em tudo. Portanto, não tem qualquer característica humana. Está distante não de nós, mas das nossas imperfeições, dos nossos tropeços, dos nossos equívocos. Não é de forma alguma suscetível a angústias, a inquietações, a incertezas. Portanto, Deus está nos céus ou no céu. Significa que nós estamos diante de uma transcendência, onde há um grande abismo em nível de capacidade, entendimento e alcance, mas nunca um abismo no campo da conexão, do sentimento. Não podemos equacionar Deus. Entretanto, podemos senti-lo, podemos amá-lo na medida em que reconhecemos o valor incondicional que a vida tem. Quem é capaz de chegar nesse patamar de reconhecer o valor incondicional que a vida tem, é capaz de amar o Criador, porque compreende essa conexão de responsabilidade perante a vida. Nós precisamos entender algo que é fundamental e que está contido nesta primeira frase, Pai Nosso que estás no céu. Jesus coloca o Criador como a transcendência universal. E isso significa que nós precisamos entender que a vida em si, ela é independente. A vida não depende de nós para se manifestar. Ela é o que é, porque ela existe de todo o sempre. Ela não tem princípio nem fim, porque a vida é Deus, por excelência. Isto significa, portanto, que o nosso papel é responder à vida, jamais questioná-la. O nosso papel é identificar onde estamos sendo chamados para atuar no mundo, deixando nossas pegadas e monumentos de valor. Portanto, a vida em si, ela é de suma importância, porque ela é capaz de produzir tudo, todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal. E nessa fase em que o animal se diferencia, surge a criatura humana, que contém a consciência moral, o Deus interno, onde justamente estão escritas todas as leis divinas. A sabedoria universal está dentro de nós em germe, aguardando o périplo das nossas marchas, do nosso caminhar e do nosso desenvolvimento cultural, emocional, moral, para que descubramos gradativamente todos os enunciados que estão contidos nessa lei fundamental, universal, guardada na nossa consciência. Então, Pai Nosso que estás no céu, significa o nosso contato com Deus de uma maneira próxima, íntima, leve,
justa, sem nenhum tipo de condenação, sendo ele o Pai que está completamente distante das vicissitudes humanas e, ao mesmo tempo, tão próximo de nós como nós desejamos senti-lo no coração. Então Jesus prossegue dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Esta afirmação é belíssima. Quando eu era criança, me recordo bem que meus pais diziam, naturalmente devem estar assistindo, vão se recordar disso, eles diziam, quando a gente brincava com o nome de Deus, meu Deus, etc. Olha, Deus não vai gostar disso. E eu escutava frequentemente assim: não diga o nome de Deus em vão, isso não é bom. E, naturalmente, ficou na minha memória para dar esse exemplo, porque agora, através dos estudos de muitos anos da logoterapia, eu consigo conceber de uma maneira mais apreciativa, mais calorosa, o que significa o nome de Deus. Ora, onde está contido o nome de Deus? Basta observarmos no nosso contexto geral de atuação no mundo. Quando nós compramos uma camisa, por exemplo, ali está a marca da camisa, o nome do fabricante. Quando compramos um quadro, ali está no canto o nome daquele que criou aquela obra. Quando nós identificamos, por exemplo, uma madeira tosca transformada numa bela imagem, uma bela estátua, nós identificamos logo abaixo o nome daquele artesão. E assim por diante. Então, onde está o nome de Deus que devemos santificar? Na sua obra. A obra é que deve ser santificada. Nós santificamos o nome de Deus, ou santificamos a vida, o suprasentido, como disse Viktor Frankl, através da nossa relação com tudo que está na natureza. Quando nos identificamos com tudo que está na natureza, saudando essa natureza através da boa relação com ela, através dos nossos atos sadios, amorosos na direção da natureza, estamos santificando o nome de Deus. O inverso também é verdadeiro. Como eu disse há pouco, aquilo que é especificamente humano está implicado na ação de amar, ou na atitude de amar. Tudo o mais deixa de ser especificamente humano. Sendo assim, quando santificamos o nome de Deus, nós saudamos a sua obra, operando nela da melhor maneira possível, da maneira que devemos agir, produzindo valores, quando amamos o nosso semelhante, quando cuidamos muito bem do reino animal, respeitando os animais, não molestando-os de forma alguma, quando cuidamos muito bem do reino vegetal, evitando o desmatamento, evitando as grandes queimadas de natureza voluntária, evitando tudo aquilo que possa danificar a planta como um todo, as flores, os frutos. Quando nós usamos de maneira saudável a terra que Ele nos deu, o elemento, portanto, mineral. Quando nós utilizamos aquilo que é inanimado e animado de uma maneira sadia, estamos
santificando o nome de Deus através do cuidado que temos com a sua obra. Do ponto de vista da logoterapia, podemos dizer que quando identificamos o sentido da nossa existência, quando alcançamos o chamado real que a vida nos convoca para trabalhar na sua seara, cumprindo a nossa fatia de responsabilidade, vivendo, portanto, de modo responsável na vida, estamos santificando o nome de Deus. A proposta, portanto, nessa segunda frase é que nós nos amemos e, ao mesmo tempo, amemos de maneira profunda tudo o que está na natureza, cuidando de tudo com responsabilidade, com atenção e deixando ali, no chão onde pisamos, o grande legado pessoal, a nossa história representada em valores pelo nosso trabalho. Em seguida, Jesus propõe: venha a nós o teu reino. Viktor Frankl identificou, como eu disse previamente, que a natureza de Deus está na consciência. Há no íntimo do ser humano uma religiosidade inconsciente. Ele não percebe isso de imediato, ele não identifica isso constantemente. É necessário a experiência de vida para que gradativamente esse inconsciente espiritual venha para um nível consciente. Isto quer dizer que, na atual situação em que nós nos encontramos, bem percebemos que ainda temos dificuldade de amar. Temos dificuldade de desculpar. Temos dificuldade ainda de fazer bom uso dos mananciais da natureza que estão à disposição nossa, nas nossas mãos. Entretanto, há um inconsciente espiritual ou um inconsciente religioso que nos faz, de alguma maneira, mesmo sem perceber, ter uma conexão com Deus ou uma conexão profunda com a vida. Viktor Frankl afirma que o órgão do sentido existencial é a consciência. Dentro de nós há uma bússola pulsante que nos mostra o norte por onde devemos seguir até chegar naquele chamado profundo que nos pede executar uma tarefa específica que cabe, portanto, a cada um de nós. E quando Jesus propõe: venha a nós o teu reino, podemos dizer que, do ponto de vista logoterapêutico, esta frase significa: torna-nos, Senhor, consciente daquilo que desejas que façamos. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que possamos perceber aonde estamos sendo chamados a executar uma tarefa primordial que seja somente nossa. Essa é a mensagem dessa frase específica. Jesus propõe que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, disse ele, está dentro de vós. Esse reino de Deus que Jesus identifica para a logoterapia é o patrimônio interior da identificação do sentido superlativo de viver. Esse reino que abre portas para a grande felicidade que todos nós esperamos sentir é o mesmo que dentro de nós
acende uma pequena lâmpada, direcionando com a sua claridade ali adiante aquele sentido primordial que devemos executar. Seja através do amor que devotamos a alguém, a uma comunidade, seja através de um ideal que identificamos como algo importante e abraçamos como tarefa fundamental. Qual seja o modo como percebamos o sentido, ele só pode ser visualizado ou vislumbrado quando este reino ou esta bússola interna surge em caráter consciente em nós. Uma coisa curiosa nesse aspecto que vale a pena ser lembrado é o termo noodinâmica que Viktor Frankl propõe. E isso está muito ligado às patologias psíquicas. Por exemplo, ele quis dizer que a noodinâmica, o prefixo no significa espiritual em grego, ou a palavra noético, é um adjetivo que também significa espírito. Então, o no de noodinâmica quer dizer dinâmica do espírito. Significa que sempre há em nós uma dose muito forte de tensão que nos liga ao sentido existencial. Basta ver a história da humanidade. A história da humanidade foi um permanente desenvolvimento antropológico, cultural, sociológico, psicológico, espiritual. Houve um desenvolvimento, como ainda ocorre e vai ocorrer continuamente, para algo que ela busca incessantemente. E essa busca incessante normalmente está inconsciente. Ela não percebe. A criatura humana não percebe, por vezes, aquilo que ela busca, mas ela busca sempre, porque há dentro dela uma bússola norteando-a para esse caminho. E ela segue por esse caminho, de certa forma tortuosa, entretanto, sempre em busca de algo. Você que está me ouvindo, certamente guarda dentro de você mesmo uma inquietação profunda. Há uma inquietação, uma ansiedade de não sei o que, algo que diariamente parece estar faltando. É justamente a sinalização do nosso contato com o chamado da criação, com o chamado divino, com o chamado para o sentido, numa linguagem logoterapêutica. E quando nós não identificamos esse sentido, não percebemos esse chamado, nem por isso essa tensão passa. E o que nós fazemos então, de modo confuso, para diminuir esse nível de tensão ou inquietação para o chamado existencial que nós não percebemos? O que nós fazemos de patológico, digamos assim, para tentar aplacar essa sede de encontro que nós não sabemos com o quê? Nós bebemos demais. Nós utilizamos drogas ilícitas. Nós compramos demais. Nós comemos demais. Jogamos, perdemos dinheiro, fazemos apostas, envolvemos-nos com a violência, com a luta de gangues, com vários aspectos que tentam minimizar a tensão. É aquilo que nós conhecemos vulgarmente com descarregar a tensão. A pessoa chega do trabalho exausta, cansada, trabalhou, mas na verdade talvez não tenha se conectado com o sentido real da sua existência. Então chega em casa exausto, frustrado,
atrapalhado com uma série de responsabilidades comezinhas do cotidiano, o que é que faz? Logo vai para o álcool, para tentar diminuir a tensão que ele identifica como sendo do trabalho que ele teve no cotidiano, mas não é. A verdadeira tensão é aquela falta de identificação com o verdadeiro sentido da existência. Não foi localizado e nem por isso a tensão passa com o excesso de trabalho, com o excesso de compras, com o excesso do jogo, com o excesso do sexo desorganizado, com o sexo desvairado, perturbador, mal utilizado, não coroado pelo afeto, pelo amor. Esse tipo de escape ou de estratégia de enfrentamento pela falta do sentido profundo ou aquele reino se tornar consciente nos encaminha para a depressão, para a ansiedade e para outros estados inúmeros de perturbação no campo existencial. Então Jesus, através da orientação sobre como orar, nos convoca a sintonizar com Deus, rogando que nos torne conscientes do seu reino, do seu chamado, que nos ajude a identificar onde está aquilo que é importante no campo do valor, para que gradativamente a tensão vá diminuindo, mas por algo benéfico, por algo que foi realizado com louvor. Na sequência, ele propõe: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa passagem da oração é fundamental. Seja feita a tua vontade. A pergunta que fica é: mas e a nossa vontade? Onde é que está a nossa vontade? Será que nós somos criaturas marionetes de Deus? Será que nós somos apenas objetos da sua criação? Sabemos que não. Nós temos o livre-arbítrio. Do ponto de vista da logoterapia, isto significa que temos liberdade para agir, responsabilidade para assumir. O nome disso, do ponto de vista da religião, é livre-arbítrio. Deus ofereceu esta faculdade ao ser humano. É uma faculdade, um patrimônio, um atributo de natureza espiritual. A capacidade de tomar posição perante a existência conforme nos aprouver. Isso é algo que possuímos como patrimônio indissolúvel. Nunca mais perderemos esse patrimônio. Entretanto, devemos nos responsabilizar por ele. A responsabilidade perante as nossas ações é algo que também jamais nos será tirado. Por exemplo, digamos que eu esteja muito irritado, perca o controle e dê um soco numa parede. Eu sou livre para fazer isso, para esmurrar a parede. Mas a partir do momento em que eu esmurro a parede, não serei mais livre por aquele ato. Devo responder por ele. No momento em que eu esmurro a parede e fraturo os 3 dedos da mão, não poderei mais dizer para os meus dedos: consertem-se imediatamente. Não é mais possível. A partir de agora, eu terei que obedecer a uma lei fundamental. Uma lei denominada lei de ação e reação ou lei de causa e efeito.
A causa eu governo, o efeito eu não posso governar. A ação eu sou livre para executar. A reação só tenho a aceitar e me curvar diante dela. Nada mais posso fazer a respeito. Terei que esperar aproximadamente de 2 a 3 meses para que possa, com fisioterapia, movimentar adequadamente a mão, reorganizá-la para o uso convencional. Tenho que aguardar e tenho que me submeter à dor que aquilo provocará e às limitações naturais que terei que experimentar. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é a conscientização de que nós somos criaturas que estamos, de uma certa forma, diante de uma fatalidade que nos governa, que a nossa liberdade não é de alguma coisa, mas para alguma coisa. Quando eu tento me livrar de alguma coisa, eu estabeleço um critério de fuga para a minha vida. E esta fuga só vai me conduzir a um precipício atemorizante. Não vai me conduzir a nenhum lugar de modo sadio. Toda vez que nós usamos uma liberdade irrestrita, sem nenhum destino ao qual nos curvarmos, ou seja, sermos livres perante um destino superlativo, infinitamente superior a nós, quando não consideramos isso, rompemos com a arbitrariedade e aí nos conduzimos à anarquia, a uma liberdade que não tem parâmetros em que se apoiar. Esse padrão de liberdade normalmente tem conduzido as criaturas ao suicídio, porque ninguém suporta, no âmbito da consciência moral, viver em nível de liberdade irrestrita. É daí que vem, sem a menor dúvida, as grandes patologias psíquicas de que somos acometidos. A proposta de Jesus é nos mostrar que a nossa condição de vida é responder a uma fatalidade, é configurar o destino da melhor maneira que pudermos. É como se nós pudéssemos agora, por exemplo, voltar a uma fase infantil e tomarmos massas de modelar nas mãos. Alguém nos diz assim: eu comprei essas massas de modelar. Elas são minhas. Eu trouxe para você. Use-as como achar melhor. E nós então tomamos toda aquela massa amorfa e transformamos em algo conforme os nossos próprios conteúdos emocionais, mentais. Fazemos de um jeito que nos sirva para alguma coisa, para empregarmos aquela modelagem em prol de nós e daqueles que estão à nossa volta. Mesmo que a modelagem não saia a contento, não nos esqueçamos que a matéria-prima não é nossa. De alguma maneira, aquilo servirá para algo fundamental, para algo iluminativo mais adiante. O que quer dizer que, mesmo quando nos equivocamos no caminho, mesmo quando tombamos na nossa trajetória, quando erramos, ainda assim, desconectados daquela vontade de Deus, ainda assim, a vontade dele permanece, porque até mesmo os nossos erros servirão para algo
maravilhoso no futuro, para algo grandioso. No mínimo, saberemos que por aquela rota que adotamos, não devemos mais seguir. E isso é patrimônio de conhecimento, é patrimônio de aprimoramento. E a partir daí, vamos nos desenvolvendo, seja na terra, isto é, nos momentos difíceis, no vale das nossas lágrimas, no vale das nossas condições de queda, ou no céu, naquilo que temos de mais saudável, mais sadio, mais brilhante, de mais acerto, seja no erro ou no acerto. A vontade de Deus prevalece e Ele lança a mão daquela nossa modelagem final para configurar Ele a nossa vida de modo a alcançarmos a sua dimensão. Então Jesus prossegue a partir de agora em um outro patamar. Até aí, até essa frase, trata-se de uma ligação interna com a divindade, com o Criador, com o suprassentido. Agora, Jesus passa para uma segunda parte. Vejam a sabedoria que tem essa oração. Ele passa para uma segunda parte. A parte em que nós vivenciamos agora um comportamento de transcendência. É quando saímos de nós já preparados pela identificação do reino, tornando-o consciente. A identificação da vontade de Deus, que deve ser soberana. A identificação do valor e da santificação que devemos dar à sua obra. Tudo isso conhecido, temos agora os apetrechos necessários para sairmos de nós na direção do mundo, do outro, do tu, como disse Viktor Frankl. A finalidade da criatura humana é uma relação eu-tu, desde que seja com Deus, desde que seja com o próximo. Então Jesus propõe agora: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Essa frase inaugura a saída do ser humano do seu egocentrismo, do seu olhar para dentro. Ele inaugura então uma transcendência, a saída para o mundo. Porque o pão a que Jesus se refere, com toda a permissão que peço para analisar, não é a comida, não é propriamente o elemento material da subsistência. Claro, pode ter essa interpretação, que nós tenhamos, portanto, o nosso alimento à mesa todos os dias. Claro, por que não? Sim, é possível. Mas do ponto de vista da logoterapia, o sentido vai além. O pão representa o alimento do ponto de vista espiritual. Qual é o alimento que promove a substância do espírito? A tarefa existente no mundo. É quando nós nos vemos criaturas partícipes no ambiente em que nós nos encontramos. É quando não nos tornamos um peso morto no sentido da ociosidade e da inércia, tendo forças para ir na direção do mundo e colocar um monumento ali a serviço de quem o pode dispor. Isto é que significa o pão para a logoterapia. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos condições, traduzindo, de realizar uma tarefa magnífica a cada dia, desde o despertar, através da nossa paciência,
da nossa palavra amiga, da nossa solidariedade operacional, colocando a nossa aptidão a serviço da comunidade, através da palavra, das ações, do pensamento, do sentimento, seja qual for o elemento de que somos constituídos, coloquemos a serviço do mundo esse potencial. Então, dá-nos o pão, dá-nos a condição de trabalho, não no sentido especificamente remunerado, não emprego, mas trabalho, aquele estado de operação contínua em que devemos nos colocar no mundo, colocando ou depositando sorrisos nos lábios das pessoas, ajudando-as a caminharem melhor, colocando o nosso conhecimento a serviço de quem estiver mais próximo de nós. Esse é o verdadeiro pão de que nós necessitamos. Porque sejamos honestos, comer promove a vida material. Não há a menor dúvida disso. Se nós não nos alimentarmos, não poderemos realmente atuar. Mas de que adianta comer se não houver o pão sagrado do sentido de cada dia para realizarmos algo do qual nos orgulhemos de nós e de que nos alegremos ao vermos as pessoas se beneficiando desse fator? De que adianta comer? De que adianta nós descansarmos, repousarmos, que é uma condição material para o corpo, se não soubermos que, terminado o repouso, há algo importante para voltarmos a fazer? De que adianta? De que adianta bebermos, nos hidratarmos, mantermos a circulação do corpo, se o nosso cérebro irrigado nada tem para equacionar, criar, produzir, meditar? De que adianta? Esse é o verdadeiro pão de que nós necessitamos. Prosseguindo, então, ele propõe: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa parte eu considero preocupante como análise. E devemos gastar um pequeno tempo observando o que de fato, do ponto de vista da logoterapia, ela significa. Perdoar é uma das tarefas mais difíceis que existem. Porque a nossa condição humana, a ela foi dada a capacidade de perdoar. Somente a ela. Nós costumamos dizer que os animais são tão dóceis, por exemplo, os nossos cães em casa, né? Os nossos gatos, enfim, estão sempre conosco, sempre nos desculpando, mas não se trata de perdoar. Porque um animal, por exemplo, um cachorro, não pode perguntar pelo sentido da sua existência, então ele não pode perdoar ou entender o significado do que representa a atitude do perdão. Ele não tem essa capacidade. Somente nós, seres humanos, temos a capacidade de perdoar. Então vamos entender o que significa perdoar. Logo nós imaginamos que perdoar é esquecer, o que é um grande equívoco. Não há como esquecer aquilo que nos aconteceu. Ninguém pode esquecer o que vivenciou dolorosamente em relação a outrem que o magoou, que o feriu. Ninguém pode esquecer, até porque se esquecer, perde o caráter de lição daquilo que aconteceu. E se é necessário manter uma lição ou uma experiência do que foi vivenciado, não se pode esquecer. É necessário atenuar o mal emocional que
aquela ocorrência gerou. Isto sim, é o primeiro item que precisamos entender do que significa perdoar. Perdoar é a capacidade de atenuar o mal emocional que aquela ocasião provocou. E como se faz isso? Logo nós nos comportamos de uma maneira totalmente equivocada em relação a isso. Dizemos rapidamente, não, aquilo não me afetou, eu já compreendi, eu já até esqueci, imagina, não aconteceu nada, está tudo bem. Isto é reprimir emoções altamente dolorosas, que mais tarde aparecerão sob a forma de somatização. Vai aparecer uma dor, uma enxaqueca, uma infecção, uma pneumonia, uma complicação qualquer, um reumatismo, alguma coisa vai acontecer para nos dizer que existem emoções que estão represadas em nível inconsciente, necessitando de compreensão, exame, elaboração e solução. Então, perdoar, como o próprio nome diz, já nos adianta que é necessário doar algo em relação ao que aconteceu. A palavra perdoar, para a logoterapia, ela tem um caráter simbólico, onde nós transcendemos aquela situação, vivendo em dois níveis a assimilação da ocorrência para o perdão final. O primeiro, diz Viktor Frankl, é a técnica do autodistanciamento. Nós tomamos um pouco de distância de nós e colocamos a situação como um filme diante de nós, examinando-a sem tanto critério de raiva, de carga emocional intensa, somente observando o que aconteceu. E nós nos perguntamos por alguns instantes em colóquio íntimo, em recolhimento. Deixe-me perceber o que foi que de fato aconteceu. Deixe-me avaliar essa situação cuidadosamente. Esse é o autodistanciamento. Saímos de nós para ver melhor o que de fato aconteceu. Exatamente quando fazemos uma compra numa loja. Quando compramos uma camisa, por exemplo, numa loja, pegamos a camisa na loja e colocamos a camisa diante de nós, estendemos a camisa, distanciamos a camisa de nós para vê-la melhor como um todo. Assim devemos fazer conosco, colocando-nos distantes, observando, sendo observadores dos nossos sentimentos, do que estamos pensando a respeito disso, do que de fato aconteceu. É o distanciamento. Então, perdoar como primeiro ato, nos distanciarmos, examinando a situação. E quando compreendemos bem a situação, dividindo-a com alguém, chorando as nossas emoções, por que não? Contando o quanto aquilo nos feriu, debatendo a respeito do que aconteceu de fato e elaborando um pensamento ou uma conclusão mais adaptativa, mais saudável, menos impactante sobre o que aconteceu, passamos a compreender melhor. Voltamo-nos e então transcendemos aquela situação, saindo de nós, voltando para a vida em um clima de total entrega de volta, confiantes, fervorosos, novamente envolvidos no bem comum.
Isto representa perdoar, porque perdoar não é benéfico para quem recebe o perdão. Perdoar é benéfico para quem dá o perdão. E esse dar o perdão é íntimo, não para a pessoa. Não é necessário dizer para o outro, eu perdoo você. Não há necessidade dele saber. Basta que tomemos, quando estivermos bem elaborados intimamente quanto a tudo que aconteceu, mas saudáveis internamente no campo emocional, tendo estudado a situação corretamente, voltamos-nos para aquela pessoa transcendentes, isto é, dialogando normalmente, respeitando a sua liberdade, respeitando o seu espaço, não nos vingando de maneira alguma, não revidando absolutamente nada. Então, perdoar, como o próprio nome diz, é dar-se longamente uma análise da situação, para que ela possa ser esgotada em nível emocional. Veja, por exemplo, o prefixo per, que existe em perdoar. Por exemplo, percorrer. Correr uma longa distância ou um trajeto inteiro longo. Perdurar é durar longamente, às vezes uma vida inteira. Pernoitar, permanecer ali a noite inteira. Então, perdoar significa dar-se longamente um profundo exame da situação, um estudo concreto, sério, sobre tudo o que aconteceu, para minimizar o mal emocional que aquela situação nos causou. E no momento em que entendemos isso, compreendemos a situação, regularizamos lá dentro de nós toda a ocasião, transformando-a em um entendimento novo e mais saudável, adotamos o comportamento de autotranscendência, passando, portanto, a sintonizar de volta com o bem comum, inclusive com aquela pessoa que nos feriu, que nos magoou de alguma forma, que nos machucou mediante algum comportamento que nos fez sofrer. Então, perdoa-nos, assim como perdoamos aqueles que nos devem, que nos ofendem, significa, no fundo, um estado de ligação profunda com o modo com que Deus nos enxerga. Deus não perdoa, Ele ama incondicionalmente. Nós é que normalmente ferimos o nosso próximo. Nós é que normalmente revidamos, agredimos de volta. Então, a mensagem do perdão seria mais ou menos assim em relação à logoterapia. Mostra-nos, Senhor, as nossas ofensas. Ajuda-nos a identificar os nossos equívocos no cotidiano, da mesma maneira com que apontamos, doamos intensamente, longamente aos outros aquilo que fizeram conosco. Na medida em que olhamos também para os nossos erros, para as nossas ofensas, aquelas que praticamos, naturalmente percebemos na ofensa alheia algo que também pode acontecer, que também é permitido, já que ninguém é perfeito. E dessa forma, voltamo-nos para o convívio sadio, perdoando internamente.
o nosso semelhante em relação a qualquer coisa que ele nos tenha feito. Mais adiante, então, ele propõe que nós possamos ser libertados, digamos, possamos ser afastados das tentações. Ele propõe, então, que as tentações sejam algo para nós distantes, protege-nos das tentações. Ora, eu quero analisar um pouco o que é uma tentação. E isso é muito importante para o cotidiano das nossas relações. A tentação é uma experiência interior, não é uma experiência de relação interpessoal ou entre sujeito e objeto. É muito importante que logo tenhamos isso em mente. A tentação, vou repetir, não é uma experiência entre sujeito e objeto. É entre si para consigo. É uma experiência somente interna. Por exemplo, eu vou a uma festa, a um aniversário, mas eu estou de dieta. E chego lá, e lá está, sobre a mesa, uma suculenta torta de chocolate que eu adoro. Então, o anfitrião diz: você não vai provar a torta de chocolate magnífica que eu fiz? Logo dizemos: estou diante de uma tentação. O que eu posso fazer? Lá está a torta diante de mim. Se ela não estivesse aí, eu não estaria tentado. Já que ela está, me provocou até salivação. Vou comê-la, agora não tem jeito. Ora, a culpa nunca poderia ser da torta de chocolate. A culpa, obviamente, ou a responsabilidade, é um termo melhor, está dentro de mim. Porque tentação está totalmente ligada à forma como eu julgo, examino, interpreto um determinado objeto, ou pessoa, ou situação. Sou eu que identifico, sou eu que julgo. Portanto, a tentação nasce internamente e não fora de mim. São, na verdade, os meus atributos cognitivos internos que fazem com que eu identifique o que aquilo representa para mim, aquilo que está diante de mim. Então, o próprio Mestre Jesus apontou isso do ponto de vista psicológico. Os olhos são a candeia do corpo. Se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, até a luz que há em ti serão trevas, disse ele. Ou seja, os olhos são a candeia do corpo. Se eles forem bons, teu corpo terá luz. Não significa, vejam, nada relacionado ao que está fora. Nada melhora ou piora fora, somente dentro. Portanto, a tentação é algo que está dentro de nós. Jamais levemos para outrem ou para um objeto, um alimento, uma roupa, qualquer coisa que venhamos a abominar ou a apreciar responsabilidade em relação a quem está fora de nós ou aquilo que está fora de nós. A responsabilidade é sempre interna, é o modo como eu julgo, portanto eu tenho que educar a mim e não ao que está fora de mim. Imaginem se para que eu fizesse dieta adequada, todas as casas de doces e salgados fossem obrigadas a serem fechadas.
Imaginem se isso realmente fosse dessa forma. Se eu tivesse que dizer, bom, se não houver nenhum doce e nenhum salgado diante de mim, eu conseguirei fazer uma boa dieta. Eu é que tenho que aplacar, minimizar os meus impulsos internos, educando minhas emoções. Então, quando Jesus pede para que Deus nos ampare diante das tentações, são as tentações internas e não tornando-as externas, porque nada do que está fora é uma tentação. Tudo que está fora de nós representa uma criação divina, perfeitamente natural, com seus próprios atributos. Nós é que damos ênfase conforme nossos próprios conceitos em relação ao que está fora. Então a educação é interior e não exterior. E por fim, ele propõe: livra-nos de todo o mal. E eu quero, para concluir, analisar o que significa o mal. Como devemos nos livrar do mal. O mal em si não existe. Nós criamos essa ilusão chamada mal. Tudo o que existe é a harmonia. Entretanto, como temos dificuldade de sintonizar com a harmonia que é proveniente do Criador, tudo aquilo que se desgarra, tudo aquilo que se separa da harmonia por ele preconizada, elaborada, ofertada, nós consideramos que é um mal. Portanto, o mal é a perturbação do bem supremo que tudo rege e que existe em tudo. A doutora Elizabeth Lucas, logoterapeuta, discípula de Viktor Frankl, afirmou que o mal nada mais é do que uma variante em sombra do bem. Essa afirmação eu considero magnífica. O mal, portanto, é uma variante em sombra do bem. Isso significa que ela só existe porque o bem existe. E nada mais é do que um obstáculo que nós colocamos diante da luz. A sombra é uma variante não iluminada do sol. Então a sombra só existe porque colocamos um obstáculo em relação à luz. A mesma coisa é o mal. O mal em si ele não existe. Ele só é um obstáculo colocado diante da manifestação do bem. Então ele é uma variante em sombra. Não existe, não é nada. É apenas o obstáculo opondo-se àquilo que é permanente e indestrutível, a luz. Então o mal é como se fosse a sombra. Livra-nos de todo o mal pode ser entendido do ponto de vista logoterapêutico da seguinte forma: ajuda-nos, Senhor, a não nos tornarmos obstáculos à manutenção, à preservação e à manifestação da tua luz no mundo. Quantas vezes somos nós os verdadeiros obstáculos? Temos o hábito de colocar a culpa nos outros. É tão bom colocar a culpa nos outros. A pessoa que se queixa o tempo inteiro, dizendo que eu não consegui fazer porque fulano não me ajudou. Se tivesse sido comigo mais gentil, essa briga não teria acontecido. Sempre colocamos a responsabilidade nos outros. Parece que se todos atendessem às nossas necessidades, se todos fossem compreensíveis conosco, se todos percebessem as nossas
boas intenções, tudo concorreria para o melhor. Os outros são os obstáculos, representando, portanto, a sombra no nosso caminho de manifestação da nossa própria luz. O nome disso é egoísmo, egocentrismo. Assumamos responsabilidade. O mal, frequentemente, somos nós, colocando-nos como obstáculos à manifestação da luz divina que existe em nós. Jesus deixou isso muito claro. Como nós éramos ainda, naquele momento, e ainda hoje, obstáculos à manifestação da luz divina no mundo como um todo. Os discípulos perguntaram a ele: Mestre, por que falas por parábolas? E a resposta foi categórica. Porque este povo, disse ele, vendo, não enxerga, ouvindo, não escuta. Este povo, ele me honra com os lábios, mas não com o coração. Com o coração, ele me bloqueia, ele me anula, justamente para que eu não o cure. Isso quer dizer que nós, com muita frequência, somos obstáculos em relação à luz divina. Às vezes, para nós, a vida ainda é uma grande parábola, uma grande incógnita. Ainda escutamos e vemos a vida como uma interrogação, uma parábola, quando deveríamos enxergá-la como algo repleto de sentido e de valor, como um grande espaço, uma ocasião, um território para que nós depositemos imensos valores com as nossas obras dignas a serviço da criação. Era essa a mensagem que eu gostaria de poder transmitir a você, de transferir para você esse conceito logoterapêutico do Pai Nosso, porque assim poderemos orar esta prece magnânima agora com um novo sentido, entendendo no âmago cada frase, cada afirmação e pedindo ao Criador, exatamente nos termos aqui que apresentamos, que a nossa vida de fato se torne uma ocasião, um fator onde conteúdos de valor, de sentido, de significado possam ser depositados para todo sempre através das nossas obras especificamente humanas, que é a de amar. Então vamos concluir fazendo uma pequena prece para darmos o encerramento e depois vamos ler brevemente aqui os comentários, responder talvez a alguma pergunta que tenham nos feito aqui na listagem de comentários. Fechemos então os nossos olhos, agradecidos a Deus, e vamos dizer do fundo do nosso coração: Mestre e amigo, abençoa-nos nesta noite. Envolve carinhosamente a todos nós da humanidade, que passamos por esses momentos tão difíceis, tão complexos, mas que nos chegam como mensagens valiosas para que abramos o nosso coração a serviço do mundo, para que possamos eleger novos valores, a fim de que todos nós sejamos realmente considerados filhos de Deus, merecedores do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Esta ocasião em que vivemos,
certamente nos mostra um novo caminho, o caminho do bem e da fraternidade, o caminho de que somos todos aquelas criaturas que se devem devotar união, respeito, perdão, solidariedade, companheirismo. Ajuda-nos a atentar para esses novos valores, que o mecanicismo com que conduzimos a nossa vida seja posto um pouco de lado e todos nós, valorizando agora o espiritual, valorizando a religiosidade que habita em nós e que nos faz unirmos-nos uns aos outros como verdadeiros irmãos. Ampara todos os enfermos, todos os que estão internados, alguns em estado muito grave, como sabemos. Infunde o teu amor e as tuas bênçãos em cada leito de hospital, em cada criatura que ali está, em cada um que está em seu lar, doente ou em confinamento, com o interesse de proteger todos os demais e a si mesmo. Ampara a todos. Envolve os trabalhadores, particularmente todos aqueles ligados à saúde e também com muita intensidade aos demais de quaisquer setores de atuação que permanecem ali, firmes, de pé, lutando por todos aqueles que são também seus irmãos necessitados. Ampara a todos. E assim nos despedimos sob a tua proteção e sob o teu amor. Que assim seja, graças a Deus.